Senhor, obrigado por chegar aqui em segurança, sem problema. Agora, Senhor, possa abrir os nossos meios, nosso coração, para aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa dar humilde, para entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, Senhor. E que a gente possa aprender mais sobre a Igreja Católica, Apostólica, Romana, Senhor. A gente possa aprender os erros deles, Senhor. Que a gente possa aprender a lidar com um católico mais fervoroso, que a gente saiba apontar os erros da doutrina que eles apresentam e por que a gente acredita que eles são uma seita, Senhor. E que eu, Senhor, diante de tudo, o Senhor possa nos dar humildade para conversar com as pessoas e misericórdia e graça, Senhor. Eu te agradeço, amém. Amém. Rapaziada, olá. Hoje a aula vai ser dividida entre eu e a Mari, então eu vou só introduzir, chegar até um determinado momento, depois a Mari que vai continuar. Muito bom, estudou pra caramba, todo esse material inclusive foi produzido por ela, então muito legal. Uau. Parabéns, Mari. Palmas pra Mari. Enfim, gente, o que acontece? Primeiro, a gente está colocando a Igreja Católica no módulo Seitas e Heresias, e isso já é um ponto delicado, porque a Igreja Católica, a gente nunca sabe como que lida com a Igreja Católica. O fato é, nós não somos católicos, não concordamos com a Igreja Católica. Logo, a gente não é católico, então a gente não recomenda que ninguém vá para lá. Só que até o termo seita, o termo heresia, ele é muito complexo, porque a Igreja Católica, você vai olhar para a Igreja, tipo, ao longo dos séculos. 1.500 anos de Igreja Católica antes da Igreja Reformada, antes da Reforma Protestante. Senta aí, calma, fica à vontade. Antes da Igreja Protestante, você tem 1.500 anos de Igreja Católica. Aí você começa a pensar, então por 1.500 anos de Igreja Católica, 1.200 anos, ninguém foi salvo? Era todo mundo herege? Não dá para pensar assim. Então, é complexo. Eu e a gente estava numa discussão hoje, inclusive, sobre isso. E eu falei, cara, pra mim, por exemplo, o Henrique agora citou no meio da oração dele, pra gente que a gente vai entender por que é uma seita. Pra mim, obrigado. Pra mim, a Igreja Católica ela não chega a ser uma seita. Pra mim é uma doutrina heterodoxa. Qual a diferença de uma seita, uma heresia e uma doutrina heterodoxa? É que tem, diferente do ortodoxo, que é reto e correto, a doutrina heterodoxa ela apresenta variações que podem ser ou não danosas. Tipo, no caso, a gente acredita que muitas dessas são danosas e por isso que a gente entra. Tem práticas de heresias ali? Aí sim. Existem algumas heresias na forma como eles praticam em alguns pontos teológicos. Mas uma coisa que a gente tem que entender sobre o catolicismo romano é que assim, se eles creem que Cristo é o Senhor, que Jesus é Deus, que Ele vem em carne, que não sei das quantas, teoricamente é a mesma fé, ao mesmo tempo que não é. E aí isso vai ficar um pouco mais claro ao longo dessa aula, espero. Em nome de Jesus, esperamos que sim. Então, só batendo rapidinho, a gente já passou por isso, a gente teve uma aula disso no começo, não sei se vocês viram, não lembram da primeira aula, que a gente falou sobre história da igreja no geral, antes de introduzir o conceito de seitas e heresias, que a gente falou que depois, até o século IV, a Igreja Católica, a Igreja Católica não, perdão. A igreja ela era perseguida e ela era, teoricamente, era um crime você ser cristão, você crer em Jesus. E aí, ali em 325, se não me engano, o Constantino, ele vem e fala que não, beleza, agora está descriminalizado, vocês podem ser crentes. E lá em 380 depois de Cristo, o Teodósio, um outro imperador, ele admite ali a igreja como a religião oficial do império. Então, a partir dali, eu tenho até uma pregação que eu fiz no Síntese recente, que eu falei sobre missões, e eu falei sobre a forma como as pessoas enxergaram missões ao longo da história da igreja. E pensa só, se você é um crente daquela época, e você vê, de repente, uma religião que era criminalizada, que você está sendo colocado como uma tocha para pegar fogo em praça pública, por crer em Jesus, está sendo jogado no Coliseu aos leões, e de repente o império assume como religião oficial. Provavelmente o cristão daquela época falou, pô, é uma obra divina, a gente está chegando longe. E nessa época a gente tem até uma questão de que... Bem-vindo, Isaac. Nessa hora a gente tem até uma questão da igreja, de que a igreja... Calma aí, bem-vindo, fica à vontade. A gente tem até uma questão da igreja de que, por exemplo... Calma aí que eu me perdi. Deixa o pessoal sentar aqui, senão eu não vou conseguir. O TDAH é muito forte, não tem como. Sua pregação de missiologia. Exato. Que quando você chega, você pensa, cara, a partir do momento que chegou o governo, tá junto com o governo, o império agora é cristão, não sei das quantas, a ideia de que
Agora você precisa dominar outras culturas, você precisa levar o evangelho para outras culturas, querendo ou não, é um império. Ele vai levar através de domínio. E aí, eu vou passar um pouquinho essas partes aqui pra gente começar daquela parte que eu tinha falado, tá? Ou não. Tá, depois eu falo. Mas o ponto aqui é o seguinte, que a partir dali é natural que a igreja ela começasse a se comportar de uma forma imperial e o império tentando cristianizar o mundo, tentando trazer o mundo para a sua mesma religião, numa forma imperial, ele começa a tentar dominar os outros povos e transformar a cultura, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Uma coisa que é importante é que assim, a Mari colocou isso no material de um jeito muito legal, que a gente já falou sobre isso também, até na aula de o que é igreja, do módulo passado, que igreja, a gente tem um conceito de que a gente entende que igreja é um negócio invisível. A igreja ela não é definida por uma instituição, por parede, por prédio, por coisa do tipo. A igreja ela é invisível. Então tem crente aqui, tem crente lá, tem crente em vários lugares. Todos os que professam a fé em Cristo, em todas as eras, são irmãos em Cristo. Não tem o que fazer. A igreja ela é mais do que instituição. As igrejas, inclusive, antes da igreja católica, apostólica, romana, a igreja do império, elas se reuniam em casas. Então as pessoas elas se reuniam de casa em casa. Tinha a igreja de Corinto que se reuniam em casa, a igreja de Filipos, todas as igrejas elas se reuniam em casa. E a gente tem alguns textos aqui, né? Também a igreja que se reúne na casa deles, ou então ali em Filemon, quando fala você que se reúne em sua casa, ali em Romanos também que fala de que a igreja se reúne, a igreja ela funcionava em casas, e aí a partir desse desenvolvimento, da força que o cristianismo ganha e tudo mais, a igreja vai acabar vai acabar chegando ali no império, né? Só que tem um ponto importante também, que não é o fato de que a igreja ela não é imune à corrupção, porque ela é feita de pessoas. Então a igreja, por mais que a igreja santa, perfeita de Cristo, ela sim é imune à corrupção, a igreja visível, institucionalizada, ela não vai ser imune. Assim como o apóstolo João ainda estava vivo, e tinham igrejas que estavam se corrompendo. Igreja Éfeso, Pérgamo, tem as igrejas lá no Apocalipse, fala, você abandonou o primeiro amor, vocês toleram doutrina tal, vocês sei lá o quê. Então toda a igreja institucionalizada, a igreja material, sabe, humana, ela vai estar sujeita à corrupção. Inclusive a igreja católica, inclusive a igreja reformada também. A nossa igreja também está sujeita à corrupção. A gente não pode deixar isso escondido também. E aí, a Mari trouxe isso aqui, mas eu vou passar por isso rápido pra gente não perder tempo. E aí a gente chega num ponto já legal de trabalhar. Por quê? Porque o que significa, em primeiro lugar, você ser uma igreja católica? A palavra católica ela significa universal. Então, a igreja universal do reino de Deus. Toda a igreja ela é católica. Porque é uma igreja só para todos os povos. Só que aí que tá, uma coisa é a igreja ser católica, outra coisa é ela ser a igreja católica apostólica romana. Porque a partir do momento que ela entra na ideia, sendo a religião do império, sendo a igreja católica apostólica de Roma, ela começa a colocar governantes designados por meio da igreja. Então o bispo como aquele cara que domina a igreja toda e que define todas as coisas e tudo mais. Então a gente tem aqui a ideia de que a católica romana, o nome católico romano só ocorreu no cisma do Oriente, que a gente falou também na primeira aula. Já tinha esse termo antes, mas depois que teve a divisão entre a igreja russa e a igreja católica, isso aconteceu também. Mas a gente tinha essa ideia de que o bispo de Alexandria governava igrejas de várias regiões e começa esse negócio de governo e domínio. E aí a Mari colocou também essa frase que é bem legal, que não é desde sempre, nem a tradição da igreja primitiva, a existência de um bispo como maior ou mais importante, que já começa a dar um prenúncio da ideia de um papa, de um líder que domina várias regiões, etc e tal. E aí, eu vou passar isso aqui também, e a gente vai chegar no... Esse aqui é o 10, é isso aqui mesmo. Tá, que aí a gente começa... Volta para aquela ideia da missiologia que eu estava falando, no sentido de que a igreja ela começa a dominar. A igreja agora é a igreja do império. A igreja começa a tentar ir para outros lugares, o império está se expandindo e está começando a levar o cristianismo para outros lugares. No que ele começa a levar o cristianismo para outros lugares, ele começa a tentar impor a religião e começa a tentar usar práticas ou elementos culturais das outras nações, outros povos, para tentar impor a religião também. É o que aconteceu muito quando a Igreja Católica chega no Brasil, até de um jeito até mais novo, quando ela lida com as religiões que estavam aqui, religiões de matriz africana, e começam a trazer até um certo sincretismo, de pegar lá, por isso que a gente tem até uma certa unidade ali entre a Igreja Católica e o Espiritismo,
tem algumas pessoas que creem nas duas coisas, né? No sentido de que, por exemplo, sabe a Aparecida? Então, a Aparecida, ela é a mesma que... como que é o nome do orixá lá? Que a Iemanjá é a mesma. E esse santo aqui é o mesmo santo que tal. Então começa essa ideia de tentar explicar a religião a partir de outros elementos. E isso não era diferente lá atrás. Por quê? Uma grande massa de pagãos ela era forçada a se converter. E isso começa a aumentar muito o número e a força da Igreja Católica. O Panteão de Roma, dedicado a todos os deuses, foi convertido em igreja cristã no século VII, por exemplo, e virou a Igreja de Santa Maria e dos Mártires. Então, começam a ter alguns elementos da cultura que começam a ser agregados e essas práticas culturais que começam a ser reinterpretadas de acordo com a fé cristã. Tem um desenho, inclusive, que todo mundo deve conhecer, que chama Triquetra, que é um desenho assim, vocês já devem ter visto, que ele é de origem da cultura celta. E a cultura celta, uma cultura pagã, adorava outros deuses e tudo mais. E depois de muito tempo, o pessoal começou, o cristianismo chegou lá, até a reforma chegou lá, e começaram a se utilizar disso aqui para explicar Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa que é uma reinterpretação da cultura. Isso é uma coisa que, por exemplo, a Igreja Reformada fez, mas a Igreja Católica ela já fazia muitos anos antes, principalmente com templos, com outros deuses, com outras coisas. Nesse caso, a gente tem um símbolo, né, que acabou sendo reinterpretado. Mas é só uma ideia para vocês entenderem que a força que a igreja ela tem que fazer, ainda mais aqui, para tentar reinterpretar algumas coisas, né? E aí, tem essa questão também de que o bispo romano, ele decide se sobrepor de uma forma definitiva em relação aos demais, e é por isso que chega até o ponto de que a gente tem o cisma do Oriente, que o pessoal fala, não é que tem que ter um só, cara, um líder geral da igreja, tem que ser de Roma. Pô, como assim? Não tem que ser assim, a igreja não tem um dono. Então aí começa a treta toda. Até que a gente chega, na verdade, antes de falar sobre isso, um ponto legal sobre imagens. Tem até a pergunta aqui, né, do... a 3. Critério de... outra coisa, né, no caso. Mas, assim, o pessoal geralmente, não colocaram aqui, mas as pessoas geralmente vão pegar a questão das imagens de santos e vão falar, cara, isso aqui é idolatria. Ela pode ter vindo, sim, essa questão de ter imagens dentro das igrejas católicas, dessa reinterpretação cultural, mas há algumas histórias também que elas contam que, na verdade, ao longo da Idade Média, como a igreja era muito grande, a única pessoa que tinha autoridade para pregar, para fazer as homilias, eram os sacerdotes, e o povo era majoritariamente iletrado, tanto que a gente chama de Idade das Trevas, porque ninguém está na luz, né? Ninguém está... E não falavam latim, e tudo era pregado em latim, as pessoas não tinham conhecimento nenhum bíblico, eram iletradas e tudo mais. E aí começa um desenvolvimento da arte sacra no renascentismo. Renascentismo, tá certo? Acho que é, né? Mas começa o conceito de arte sacra, de elementos, de esculturas, de imagens. Gótico também. Exato. As medievais são menorzinhas, renascentistas não ficam gigantescas, com vitral, essas coisas. Exato. Então, mas começa a ideia de você começar a contar a história por meio de imagens. Só que a pessoa iletrada, o povo iletrado, está tão distante do sacerdócio, do sacerdócio do padre, que ele começa a se apegar às imagens. Então tem uma história assim também, de que a gente fala, mas eles adoram santos. Sim, a gente sabe que tem pessoa que passa do ponto. Mas o contexto histórico, necessariamente, não é esse. Eles começaram a se apegar às imagens, talvez, alguma parte da igreja por conta dessa reinterpretação cultural, outra parte por conta dessa questão de se apegar à imagem como símbolo de fé mesmo. Já me apego à história. Se eu não tenho o padre perto, eu tenho, sei lá, João aqui no vitral, que eu posso confiar nesse santo, né? Então tem toda essa questão, lembrando que era um povo muito ignorante, é um povo que não tem acesso a conhecimento nenhum, povo majoritariamente formado por camponeses, trabalho braçal e acabou. Então é muito fácil da gente aqui, né, do alto da nossa torre de marfim, com acesso ao chat GPT, virar e falar assim, nossa, olha lá que burros, porque eles adoravam imagens, mas é um outro período, a gente pode cometer anacronismo. E aí, a gente chega aqui em algumas questões que acontecem. O que isso é importante? A Mari colocou o foco, o grande cisma, mas o ponto é o seguinte. A Igreja Católica, ao longo dos tempos e dos anos e dos séculos, e a Igreja em geral, na verdade, ela se organiza por meio de concílios. Então, por exemplo, quando a gente pega Atos a gente tem um concílio narrado na Bíblia. Atos 15, se não me engano. Que é quando o Cornélio, ele é
convertida, né? O Espírito Santo vem sobre a família de Cornélio, depois Pedro volta para Jerusalém e fala, ó, os caras receberam o Espírito Santo lá também, são gentios. E forma-se um concílio em Jerusalém para decidir, tá, então a gente tem que impor a prática judaica a estes ou não. E aí eles decidem que não precisa circuncidar e tudo mais. Mas a igreja ela se forma por meio de concílios. E aí no caso tem vários concílios que acontecem ao longo da história. A gente fala que tem os 7 grandes concílios, que aí vem o concílio de Jerusalém, depois tem um no meio do caminho lá que eu não lembro. E aí a gente tem, por exemplo, o Império, no caso em 395, que é onde tem o concílio de Constantinopla, que define a igreja como a igreja imperial. Em 430 a gente tem o concílio de Éfeso, que é importantíssimo, que eu quero falar sobre ele. Depois tem o credo de Nicéia, antes até de Constantinopla. Tem o concílio de Nicéia e tudo mais. E esses concílios geralmente eram para organizar algumas coisas, alguns problemas que estavam acontecendo no meio da igreja. Mas por que a gente tem aqui a ideia do concílio de Éfeso marcada aqui? Eu queria gastar mais tempo nele. Porque é nesse concílio que surge o termo Theotokos, que é o termo Mãe de Deus. O que acontece? Aí a gente precisa entender. A gente às vezes é um pouco ignorante para entender, e não só a gente, mas os católicos também, muitos deles, às vezes têm uma certa dificuldade de entender o porquê que é cada coisa. Quando a gente pega o Theotokos, a gente está tendo uma heresia chamada o nestorianismo. Tem um cara que ele é um bispo, é um cara renomado lá na igreja, chama Nestório, e o Nestório ele começa a tentar entender a questão de como que Cristo ele é Deus, ao mesmo tempo que ele é homem. Isso, e geralmente, assim, todas as dificuldades geralmente giram em torno disso. Deus, homem, Deus, homem, como que funciona essa questão. E o Nestório ele fala, cara, não é possível que ele tenha, para ele ser Deus, ele não pode ter nascido de um ser humano, não tem como. Então, basicamente, vem a ideia de que Cristo ele foi, de certa forma, adotado após o nascimento. Então, é como se Deus infundisse ele com o verbo divino após o nascimento. Só que aí, dentro desse concílio de Éfeso, começa a ter toda uma discussão e eles chegam na conclusão de não. Jesus Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem e ele é filho de uma mulher. Porque senão, quais são as implicações disso a longo prazo? Se você fala que Cristo ele não é Deus antes do seu nascimento, ele não pode ser um mediador perfeito. Ele não é Deus que se entregou para morrer por você. Então começa a ter implicações teológicas muito fortes. E aí, por conta disso, se define o termo Theotokos. Nestório, ele propõe o termo Christotokos. Ela é mãe do Cristo, mas ela não é mãe do Cristo Deus. Ela é mãe só do Cristo homem. E aí, você vê como isso não é necessariamente uma coisa errada. De fato, ponto importante, Maria é mãe de Deus. No sentido de, Jesus Cristo é Deus, Maria é mãe dele. Ela é mãe de Deus, do Deus Trinitário, do Deus Trindade, do Deus Eterno, do Deus Pai. Não é nessa ideia que Maria estava antes de tudo, óbvio que não. Mas ela é a mãe terrena de Jesus Cristo é Deus. A gente não pode negar isso. Se a gente negar isso, a gente tem um problema. Só que o problema é que a gente entra em discussões. Pode falar. Não, Como é seu nome, perdão? Gabriel. Prazer, Gabriel, bem-vindo. Obrigado. Assim, a minha posição que eu tenho é que Maria é mãe somente da humanidade de Cristo. Isso é o que Nestório falava. Ixi, então eu sou nestoriano. Entendeu? Tipo, foi justamente isso. Maria era uma serva, filha de Deus, mas ela não consegue ser mãe. Então, Deus. e esse é o grande mistério. E é daí, não sei quem estava na pregação de 2 semanas atrás, que eu falei sobre o conceito de união hipostática. É aqui que se utiliza, que se enfatiza esse negócio. União hipostática. A hipóstase. O mistério que é o verbo estar dentro da barriga de uma mulher. Não dá para ela ser só mãe do Cristo carne, porque essas duas naturezas nunca foram separadas. Cristo, ele é Deus e homem 100% do tempo. Isso é complexo, mas isso é adotado, aceito pela reforma. É complexo porque, tipo, a gente começa... Você vê como isso é legal você ter trazido esse ponto, porque a gente tenta pensar, não, ela é mãe da natureza terrena. Não, ela é mãe do Deus eterno e Deus homem. É complexo. Tem até uma questão que entrar como vai ser a solução. Então em alguma sistemática que ele fala. Por que Jesus tinha que vir de uma virgem, teria que vir, tipo, não Maria específico, mas teria que vir de uma virgem e uma humana? Aí ele apresenta algumas possibilidades. Então, se ele só viesse do céu voando, ninguém ia acreditar que ele era homem, de fato. Exato. Se ele visse de um casamento que fosse entre José e Maria, ele não teria a parte divina. Exato. Então, a função de ser uma virgem é para ele ser, de fato, esse redentor perfeito.
que ao mesmo tempo que ele vem de Maria, que é uma virgem, então não carrega o pecado que vem dos pais, então ela tem essa parte, e aí tem o Espírito Santo no ventre dela, então você vai ter a parte divina, a parte humana, e aí vai ter esse elo entre... Exato. E aí que tá, é um grande mistério. Exato. Só que aí que tá, você vê que a dificuldade que a gente tem de quando falar, Maria, que aí os caras vão ter na oração, né, na reza. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mas isso é outra coisa. Você pegar a hiperdulia que eles falam, que depois a Maria vai falar, classificar a Maria como uma pessoa muito mais santa, muito mais tão importante quanto Jesus, aí é outra questão. Mas o ponto é, nesse contexto, Maria, ela gerou Deus homem, Deus eterno. Jesus, ele é Deus, ele é eternamente filho. É o monogenes parato patros que fala no grego, né? O monogenes parato patros. Tipo, ele é eternamente gerado do Pai. Tipo, ele é filho eternamente. Mas na natureza terrena, ele tem uma mãe. Então, é complexo, é difícil, é um mistério, mas a gente falar, não, Maria não é mãe de Deus, a gente está negando, pelo menos aí, uns 1.600 anos de história. Pelo menos. E até a reforma protestante aceitando uma coisa que foi definida lá atrás. E aí, isso é o que eu mais queria gastar tempo, por isso que a gente ficou mais pra cá. E aí, pode falar? Uma pergunta. Deus sempre foi homem? Eternamente? Esse é complexo. Esse é complexo. Mas é uma boa pergunta. Por que tá? Ele não... Aí tá o ponto. É difícil. Mas o que a gente entende é que Deus sempre foi filho. E ele se tornou homem na história. Deus entra na história. Mas aí tá. Deus é homem hoje? Sim. Jesus é homem hoje? Sim. E isso é um outro ponto difícil que a galera fala. Jesus ressuscitou, voltou pro céu, hoje ele é espírito também. Não, ele é homem, ele é carne. Ele assumiu carne. E aí tá o outro ponto. Ele foi sacrificado antes do começo das coisas. Então, tipo, é muito complexo. Então, assim, ele sempre foi filho. No momento, na dispensação da plenitude dos tempos, como Paulo fala, acho que em Efésios 1, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus entra na história em carne. Entendeu? Ele sempre foi filho. Mas e aí tem um outro ponto também, que a gente não entende como funciona o tempo das coisas para Deus. A gente está sendo submetido pelo tempo, mas Deus não é submetido pelo tempo. A gente tá aqui. A Mari fala depois. Uma lei que Deus não se aplica. Tipo, fazer uma linha de tempo pra Você não tem como fazer uma linha do tempo para Deus. Então, Cristo sempre foi homem? Sim. Pra gente, não. Pra Deus, sim? Não sei. Enfim, descubram quando chegar lá. Quando chegar lá, Senhor, então, e aí? Me conta. Exato, tem que levar. A teologia ela vai ser muito mais bem feita do que a nossa, inclusive. Enfim. Aqui, já falei disso. Isso aí é um ponto interessante também, que a Mari colocou essa imagem triunfante. É só de rir. Para falar que, embora a igreja visível atravessasse uma crise sem precedentes na história, a igreja invisível sempre esteve presente. Tá? A ideia de que, assim, sempre, mesmo que a igreja ela se corrompa, mesmo que a igreja tenha alguns problemas ao longo da história, a igreja invisível de fato, os crentes fiéis, aqueles chamados por Cristo, sempre estiveram ali no meio deles. E é por isso que a gente vai abordar, de certa forma, sobre a reforma protestante, porque é importante, é impossível falar de catolicismo numa igreja evangélica sem citar a reforma protestante. Tem aqui o fato de que Deus guardou um povo para si. Isso aqui é importante também de falar, de que quando o catolicismo vai ganhando forma e tudo mais, é a mesma coisa que muitas igrejas fazem hoje. A igreja ela começa a criar uma doutrina que é só dela, e dentro dessa doutrina que é só dela, ela começa a, cometer os seus pequenos erros. E aí sempre vai ter aquele cara lá na igreja que vai virar e falar assim, isso está errado. E aquele grupo de pessoas que vai protestar contra alguns ensinos errados. Isso acontece até hoje. Mas o que acontece? Num ambiente, Idade Média, Idade das Trevas, Império, a igreja é a igreja do Império. No momento que alguém se levanta contra qualquer prática que seja sendo feita, cara, a gente conhece a história. Lenha, fogueira. Assim, se você tá contra o que eu tô falando, fogueira pra você, guilhotina pra você. Então, começa essa perseguição de você matar, que já não são os inimigos, os nossos inimigos humanos, são inimigos de Deus, porque eles estão indo contra a doutrina sacra, né? Então, a gente tem alguns povos, por exemplo, tem os morávios, que inclusive tem a ideia dos caras que se venderam como escravos para ir pregar lá numa ilha de pessoas que não conheciam o evangelho. Os valdenses, os russitas também, que eram os seguidores ali de Jan Hus.
que a gente já falou na primeira aula. E aí tem essa frase aqui que é bem legal, que fala assim: os verdadeiros cristãos foram na realidade marginalizados por não concordarem com tal situação, formando grupos à parte que sempre marcharam paralelos com a igreja favorecida e entremeada de pessoas que buscavam interesses políticos e sociais. Esses cristãos, por não aceitarem tal situação, no decurso da história eram agora perseguidos pelos outros cristãos, entre aspas, e muitos de seus líderes eram queimados em fogueira em praça pública. Tá? Depois a gente vai mandar o material para vocês. E aí, para acelerar um pouco mais, porque senão a Mari vai ficar sem tempo, a gente... Hã? Não, tá de boa. A gente tem algumas pessoas que a gente pode trazer aqui como referências, como o John Wycliffe, que foi um bispo inglês, bispo não, né? Como que é o nome? Foi um pastor inglês, não é presbítero, é outro nome. Um cardeal. Ele foi um pastor inglês que tentou traduzir, ele não concordava com algumas práticas da igreja, tentou traduzir a Bíblia para o inglês, começar a traduzir para que o povo pudesse ler. Foi declarado herege pelo Concílio de Constância, teve o corpo queimado e foi marcado pela frase: o nosso Papa é Cristo. A gente não tem um Papa, um intermediador. O único mediador que nós temos é o próprio Cristo. Tem o William Tyndale, vocês vão conhecer esses nomes, inclusive quando vocês forem buscar livros de teologia. Tem o Dicionário Bíblico Wycliffe, tem a Bíblia de Comentário Tyndale. Então, são todos esses caras aí. Então, por exemplo, o Tyndale também estava traduzindo a Bíblia para o inglês quando falou que para que todo menino de arado pudesse ler as Escrituras. Foi preso e foi executado. Enfim, vou passar mais rápido por isso. Tem também o Jan Hus, que prenunciava a reforma ali, falando sobre o que seria, sobre essa ideia de salvação que não era por obras, que era pela fé e tudo mais. Tem essa frase também que é histórica, mas a gente não sabe se realmente é dele, mas é uma que passou gerações, que ele fala, antes de ser queimado, que Hus significa ganso, né? Jan Hus. Vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Um século depois, Lutero aparece e tem toda a história de Lutero. Enfim, aí... muito legal, a reforma e festa, esqueci essa parte. E aí, isso aqui é legal de falar rápido, para passar bem rápido, que assim, cara, quando a gente vê o contexto da reforma, só para vocês entenderem, a gente tem uma coisa importante aqui de ser colocada, que a igreja ela começa a... Aliás, faltou uma partezinha aqui, né? Faltou aquela partezinha. Tipo, de boa. Existe uma questão na teologia católica que é uma das coisas que mais geram problemas pra gente, que é a questão do mérito, a questão da causa instrumental e... Qual que eu tinha falado mais? Mérito, causa instrumental... Vou lembrar. A questão é o seguinte, eu falei isso na pregação 2 domingos atrás, e vou citar aqui rapidamente de novo. A teologia católica, ela se baseia no sinergismo. Exato. O sinergismo, ele se baseia no sentido de que Deus e você vão fazer alguma coisa de uma forma cooperada para a salvação. A gente acredita no sinergismo no sentido pós-salvação. Depois da salvação, é totalmente sinergista. Mas a graça que é infundida para que você seja lavado do seu pecado, ela tem que vir de um lado só, tem que vir só de Deus. Se ela vier dos dois lados, se você fizer um pouquinho e Deus fizer um pouquinho, então a obra não é 100% de Deus, a obra é um pouco sua também. A teologia católica, ela se apoiava muito nisso, se apoia nisso, na ideia do mérito. Então os méritos de Cristo são somados ao seu mérito, para que você consiga a salvação. Só que aí entra um negócio que existe um instrumento para você obter a salvação, que se para nós é a fé, para eles é o batismo. Então no momento que você se batiza, você recebeu uma infusão de graça e você está habilitado a ser salvo. Se você pecar, algum tipo de pecado específico, pecados veniais, pecados mortais, você vai perdendo essa salvação. E aí entra essa ideia de você ganhar ou perder a salvação o tempo todo. A salvação ganha, a salvação perde, como que é? Na ideia de que para que você obtenha novamente a salvação que você perdeu, você precisa praticar as penitências. Então aquela ideia, reze 10 Pai Nossos, faça boas obras, se confesse com um padre, faça suas penitências, ganhe novamente os seus méritos para que o sacerdote mais uma vez infunda graça sobre você para que você possa aí ser perdoado. E qual que é o grande problema disso? Que em algum momento, no âmago da corrupção ali da Igreja Católica, a gente começa a ter a igreja usando de artimanhas, de coisas para poder enriquecer as custas do perdão de pecados. Então você começa a ter a venda de indulgências
E não só, mas a venda também de relíquias, porque as relíquias eram compradas como objetos sacros, objetos santos. Só que naquela época não dava, não tinha comunicação, mas o nível de relíquias que apareciam é que a gente tinha, por exemplo, venda de pedaços da cruz de Cristo, em quantidade suficiente para construir um navio de 22 pés, tipo um navio enorme. Então assim, os caras vendiam, isso aqui é um pedaço da cruz de Cristo que foi preservado pela igreja, e tentavam vender isso como uma relíquia. Mais de 17 fêmures de jumentos que teriam ajudado Jesus, Maria e José na fuga para o Egito. Um jumento só tem 2 fêmures, né? 8 crânios de João Batista só na Alemanha. Tipo, tem 8... Como? É impossível. Só que começava essa venda com relíquias. 11 pernas de André, 9 braços de Estevão, relíquias expostas a igrejas específicas e tudo mais. Tem os corpos dos 3 reis magos, corpo de Tiago na Espanha, manto que Jesus usava antes da crucificação, túnica de Maria, pedaços de panos, garrafinhas com água do Rio Jordão. Mas isso tem até hoje. Tem até hoje. Não, pode falar. Eu não sei se vocês conhecem aquele padre Paulo Ricardo. Sim. Que usou que parece com Gargamel. Legal. Uma vez eu vi um vídeo dele falando que na teologia católica os objetos meio que são uma extensão do corpo de Cristo. Sabe aquela... Eles distorceram aquela passagem que Pedro está em Atos e aí a sombra está cheia de Espírito Santo. Sim, a sombra, o leito de Paulo. Então é como se cada objeto fosse uma extensão do próprio corpo de Cristo. Não é bem o corpo, mas é como se aquilo carregasse uma unção, um negócio. Fala, Henrique. Isso vem muito de como a teologia católica se forma. Então, a gente vê até que, os problemas da igreja antiga era muita questão de metafísica, então era muito ligada à filosofia grega. Então era como que tem essa junção do que é espiritual, com físico, sei lá o quê. E aí quando a teologia católica está se formando, muito na Idade Média, com Tomás de Aquino, essas coisas, tem muita referência de Aristóteles, essas coisas. Escolástica. Escolástica. Então, eu não lembro direito os termos, essas coisas da filosofia, mas dentro da teologia católica tem muito disso. Então, provavelmente, sei lá, é muito ligado à questão de santo também, essa questão. Então, o santo, ele fez tanta coisa boa na vida dele, que de certa forma ele se aproxima do divino. Então ele faz tanta coisa boa que o cara vai ganhando aquela horazinha, assim, como se estivesse refletindo, tipo, a glória de Deus para todo canto. Então as relíquias têm muito esse sentido também. Então se Jesus tocou, aquela coisa física, tal como o santo, vai adquirindo certos poderes divinos porque vai se ela tem traços, né, miraculosos, sobrenaturais, que ficaram resquícios daqueles traços miraculosos. Só que aí que tá, você pensar que, mano, mais de 700 pregos da cruz de Cristo que foram achados por aí como relíquias católicas, que provavelmente foram comercializadas em vários lugares. Não precisa ser um gênio para entender que não eram os pregos da cruz de Cristo, né? Pelo menos 697 não eram. Então, podia até ser que o 3 eram, mas 697 não. E aí, até o Erasmo de Roterdã, que era um católico, ele comenta que com tantos pedaços da cruz seria possível construir um navio. Enfim, isso é uma informação tá duplicada. E a gente chega no contexto da reforma, que é a ideia da salvação pela fé, a ideia da igreja enfatizando ações rituais como um caminho para o céu, tornando a fé secundária, a ideia de que o principal, o centro de toda a fé do cristianismo é Jesus Cristo, e a reconciliação com Deus só ocorre somente pela fé em Cristo de fato. E a ideia de que Lutero ele não estava querendo criar uma nova igreja, mas ele estava querendo, na verdade, organizar e reformar alguns, por isso que a reforma protestante, que na verdade, de fato, ela nunca aconteceu, porque nada não foi reformado, mas a ideia da reforma, ele estava propondo uma reforma acadêmica, o debate dele era acadêmico. Aí tem várias coisas aí, mas a ênfase de que a verdadeira igreja nunca deixou de existir, nunca deixará, porque ela é sustentada por Cristo, né? Amém. E agora, vou passar aí para Mari, que ela tem 30 minutos. Falando rápido, eu consegui 44. É só eu ir pular umas partes. E agora ela vai falar sobre essa parte que é a parte legal. Gente, talvez... Tá ligado, né? Tá. Talvez não dê tempo de falar de todas, né? Eu separei 5 heresias que eu acho que são as principais e que acabam, às vezes, dando base para as outras. A parte da presidência. E assim, talvez eu não vou ficar falando rápido, porque senão vocês não vão entender. Talvez não dê tempo de terminar todas, tá? Então, mas no material tá todas, enfim. Bom, a primeira delas... antes de falar isso, eu não sei se vocês já viram a igreja católica, alguns católicos, na verdade, falando, né? Tipo, nossas igrejas são muito mais bonitas, porque as igrejas protestantes são só
umas paredes pintadas, uns negócios muito simples, e não sei o que lá, e a nossa arquitetura é X ou Y jeito. Mas a realidade é que eles podem se gabar assim disso, de verdade, é uma coisa bonita. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e isso é importante a gente falar. Tudo bem, vocês podem ter uma coisa bela, mas não é um argumento para dizer que vocês são verdadeiros. Porque não há nada mais belo do que as escrituras e a verdade que a gente encontra nela, só a escritura. E aí, então, a gente vai começar falando sobre o cânon e a interpretação da escritura. Porque para eles é diferente da forma que a gente vê. Inclusive, tá aqui, né? A Bíblia correta é a Bíblia católica. E eu acho que vocês terão essa dúvida sanada. Mas, o que é o cânon? O cânon é a lista, né? Os livros que podem ser incluídos numa lista que a gente realmente pode confiar que é a palavra de Deus. Então, hoje em dia a gente tem os nossos livros, né, de Gênesis a Apocalipse aqui na nossa Bíblia. Esses livros foram considerados dignos de estarem como escrituras. E a gente precisa disso para a gente saber obedecer a Deus, o que a gente pode confiar em Deus, o que é realmente palavra de Deus. Então, sim, impacta de forma significativa a gente ter livros a menos ou a mais. Não sei quem tirou, quem colocou, vamos ver. Mas... Inclusive tem o primeiro módulo que a gente fez na IBD sobre bibliologia, ele está inteiro no YouTube. Não, mas a aula inteira, o módulo inteiro sobre bibliologia, a primeira aula inteira não só. É que o outro entra em tipo, testamento, mas tem a parte Mas tem uma parte que fala só sobre cânon lá, porque aí fica bom que a Maria consegue correr mais. E aí, no Catecismo Católico, que é onde eles organizam, né, todas as doutrinas que eles acreditam, diz assim: foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista integral é chamada de cânon das Escrituras. Ela comporta para o Antigo Testamento 46 livros e 27 para o Novo Testamento. Para a gente isso vai mudar, porque para os protestantes, né, a nossa Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e o Novo Testamento permanece os mesmos livros. Mas muitos deles falam, né, a Igreja Católica, a tradição, o magistério que formou a Bíblia. Logo, a gente não precisa se submeter às Escrituras de forma plena, porque nós que formamos. Porém, essa ideia, né, não faz muito sentido, porque, por exemplo, os cardeais elegem o Papa, mas os cardeais não são mais importantes do que o Papa, eles precisam estar submissos a ele. E a gente elege o nosso presidente também, e mesmo assim a gente ainda está, né, sob o poder dele de certa forma. Então, da mesma forma, mesmo que a igreja, entre aspas, tenha formado as Escrituras, isso não inibe o dever dela de se submeter ao que as Escrituras dizem. E aí a realidade é que a igreja não criou a Bíblia, ela apenas reconheceu os livros que já eram inspirados naquela época. E a gente tem, por exemplo, os apóstolos escrevendo as cartas, ou outros livros, que têm citações do próprio Novo Testamento de hoje como escritura. Óbvio, eles não tinham ainda o cânon, por exemplo, formado com todos os 27 livros, mas eles já estavam falando, por exemplo, que aquilo iria ser escritura um dia. Paulo, por exemplo, cita um texto de Mateus, lá em 1 Timóteo 5,8, ele cita Mateus 10,10, mostrando a autoridade, e ele fala assim, porque a escritura diz isso, mesmo que a gente ainda não tivesse todos os 27 livros ali. Pedro também reconhece as cartas de Paulo como escritura em 2 Pedro 3,16. Então, sim, eles já estavam reconhecendo que algum dia viria, que aquilo já era escritura, aquilo já era inspirado por Deus. Então, a Igreja Católica, ela só reconheceu quais eram esses livros inspirados por Deus. E não só a Igreja Católica, porque o cânon é formado até antes da Igreja Romana, né? É católica universal. E o primeiro cânon foi até de um herege, de Marcião. E aí, aqui estão os livros, então, do Velho Testamento que eles têm, que são 46 livros, e os acréscimos, né, os livros a mais que eles têm, Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não é Eclesiastes, Baruque e Abdias. E aí, eles falam, né, que esse é o verdadeiro cânon do Antigo Testamento. Porém, quem formou o cânon do Antigo Testamento de verdade foram os judeus. E esses livros, pasmem, não estão lá no cânon dos judeus. E, cadê? Após 435 a.C., nenhum livro adicional foi colocado no cânon do Antigo Testamento, que é a época mais ou menos ali de Artaxerxes, Esther, Neemias e essa questão do reinado da Pérsia. Nenhum livro posterior foi colocado. E a história posterior do povo, então, esse 435 a.C., até de fato Cristo, foi colocada em outros livros, mas que não foram considerados como canônicos para os judeus.
E aí, em Macabeus, que é um dos livros da Bíblia Católica, dentro do próprio livro de Macabeus fala que não houve profetas após certo período. Ou seja, ninguém estava falando por parte de Deus. Então, como que aqueles livros poderiam ser de fato inspirados por Deus? E Joséfo, que foi um historiador judeu, ainda depois ali da época de Jesus, ele mesmo, ele não era cristão, se não me engano, mas... Hã? Sim. Então, ele não acreditava, enfim, no cristianismo, mas ele mesmo reforça que nenhuma palavra de Deus foi acrescentada depois disso. E veja bem. A Septuaginta, ela é de que ano? A Septuaginta é anterior a Jesus. Jesus já tinha a Septuaginta. É porque assim, uma coisa que eu vejo nas redes sociais que os católicos usam, eles falam que o livro que os apóstolos tinham acesso, no caso a Septuaginta, que está escrito em grego, estava os livros deuterocanônicos, como a Mari citou, que esses aí é mais do Antigo Testamento. Só que, de novo, é um negócio que está escrito em grego, e se nem o povo judeu reconhece, como que... O povo judeu, na verdade, assim, os textos gregos, esses textos deuterocanônicos, que a gente chama de apócrifo, mas a gente chama de deuterocanônico, significa segundo cânone. A ideia do deuterocanônico é que, tipo assim, eles têm validade histórica, eles não têm validade canônica. Tipo, então, assim, a ideia de que eles estavam na Septuaginta, o judeu reconhecia a validade histórica. Porque a revolta dos Macabeus, ela aconteceu, o livro do Judas Macabeu é importante. Mas não é um livro inspirado por Deus, não é tido como regra divina, entendeu? Mas eles eram livros aceitos historicamente falando. Eu vou falar, mas no caso da Vulgata. Mas o Novo Testamento, ele vai citar várias vezes, né, o Antigo Testamento. Então, Jesus mesmo, porque a Escritura diz isso, outros escritores e autores do Novo, e tem mais de 295 citações, e nenhuma delas está nesses livros, né? Nenhuma delas está nesses livros apócrifos, né, ou deuterocanônicos. Mas como que então os livros apócrifos eles foram se difundindo na Igreja Católica? Foi gradualmente e aos poucos. Então, veja bem, Jerônimo incluiu na Vulgata Latina, que era também usado pela Igreja Católica, ele incluiu os livros apócrifos, mas ele mesmo, como autor, falou que não faziam parte do cânon. Eles serviam apenas para fazer uma leitura proveitosa, para conhecer talvez mais da história e tudo mais. Aí, em 300... Esse aqui eu não vou falar, mas a gente teve alguns concílios regionais, então, por exemplo, o concílio de Hipona e de Cartago, que reconheceram, então, os apócrifos como canônicos, mas nunca houve um concílio ecumênico, ou seja, de toda a igreja como um todo, reconhecendo que aqueles livros faziam, sim, parte do cânon. E somente depois, né, em 1546, com o concílio de Trento, como resposta à reforma, que esses livros foram reconhecidos, já que Lutero, enfim, não Lutero, né, mas depois teve o Leme e tudo mais, só de escritura e a importância de tudo estar na Bíblia. E aí eles colocam, então, esses livros como Bíblia, porque também esses livros apoiavam as práticas católicas, como o purgatório, que a gente vai ver aqui. E aí tem a interpretação das escrituras, que também é um pouco mais polêmico, que os católicos acreditam que a igreja, né, que interpreta o sentido oficial da Bíblia. Então, no catecismo, né, vai dizer que o Espírito que inspirou a Escritura é quem guia a interpretação. Ou seja, a gente não pode lê-lo de forma isolada, mas sempre na fé e oração, buscando o sentido que o Espírito quis comunicar. Tudo certo, né? Pra gente, também acreditamos. A interpretação não deve fragmentar textos, mas entendê-los à luz do conjunto da revelação. Então, o Antigo Testamento é explicado à luz de Cristo depois do Novo. Até aí também acreditamos. A Bíblia não é interpretada individualmente, mas dentro da fé transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Isso significa que a leitura deve respeitar o magistério, que tem a missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Só um parêntese dessa parte, assim, você vê que dentro do catecismo católico, esses 3 pontos são pontos válidos, a gente concorda com eles. A questão do magistério é uma coisa que a Mari vai trazer melhor agora, mas a ideia de que é a forma como a gente entende o magistério, a gente acaba organizando a ideia do magistério, que é o problema. Porque se a gente parar para pensar, tudo aqui está dentro do que a gente pratica. Chegar um doido hoje falando que Jesus não nasceu de mulher, não nasceu de uma virgem hoje na igreja, os líderes vão chegar, juntar e falar assim, nasceu da virgem, nasceu da virgem. Então quem vai definir são os líderes à luz de Cristo, à luz da palavra, e para ir também se utilizando ali, né, do auxílio do Espírito Santo.
Isso. Então, tudo que a igreja, né, ou o magistério vai interpretar, para nós, deve estar submisso à Bíblia. Então, nenhuma interpretação vai estar se contradizendo com algo que a Bíblia já diz. Já para os católicos, né? Não sei. É o magistério e a tradição. Não, sim, E a sim. interpretação que o magistério tem da tradição e da Bíblia. Então, no final, quem vai é o magistério. E aí a interpretação, para eles, né, a interpretação deve ser coerente com a totalidade das verdades da fé católica, evitando contradições. E aí a gente tem um problema, porque a gente não pode, então, contradizer a tradição, porque a tradição tem o mesmo pé de igualdade e importância que as escrituras. Então, qualquer coisa que a tradição afirmar, se o magistério achar que isso está certo, então isso vai ser aceito, mesmo que isso esteja contra a Bíblia. Eu acho que isso tem a ver deles agregar tanto peso ao magistério por conta da doutrina de sucessão apostólica, né? Que para eles é como se cada papa fosse um novo apóstolo. Só que a gente sabe que a própria escritura ela refuta isso quando na igreja de Atos, né, precisava escolher um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes, eles escolheram Matias, e o Senhor Jesus não quis, falou não, vai ser Paulo. Isso é uma discussão complexa. Mas porque eles não aceitam também de uma reforma. Eu sou da opinião de que o Matias não era o 12º apóstolo. Paulo era o 12º, pra mim. Paulo era o 13º porque é dos gentios. Mas isso é uma questão dentro da reforma, é difícil de bater isso. Mas é complexo. Tipo, não é que Jesus falou, não é. Mas para eles o magistério, o Papa, é como se fosse um novo apóstolo. Então, de Pedro, tá revelando algo novo. E aí, então, o problema, né, que por mais que eles falem que a igreja, o magistério, que vai interpretar o sentido correto, eles, apesar de tudo isso, nunca publicaram uma interpretação oficial, única e oficialmente de todas as escrituras. Então, ainda algumas pessoas não vão ter o acesso ao significado disso. E o que nós defendemos é que a Bíblia interpreta ela mesma. Então, nada que a gente cria de doutrina, de tradição, vai contradizer algo que a Bíblia já diz, ou ensina, ou nenhuma interpretação que a gente vai fazer pode contradizer algo. Então, Pedro está falando aqui das cartas de Paulo, ele vai dizer, havendo ele, Paulo, falado nestes assuntos em todas as suas cartas, tratando delas, entre as quais há algumas difíceis de entender. Então, Pedro fala que há algumas cartas difíceis de entender, né, as cartas de Paulo, mas o que a gente vê? Que é difícil de entender, sim, essas cartas, mas não é impossível. Então, a interpretação da Escritura, ainda assim, todos podem ter acesso, e Pedro também, ele era um homem comum, ele não era um intelectual, por exemplo, Paulo estava muito mais nas escolas, enfim, ele sabia muito mais, mas Pedro, por exemplo, era um cidadão comum e ele ainda assim entendia. E da mesma forma, as pessoas que, por exemplo, não são alfabetizadas, elas têm o auxílio do Espírito Santo para entender. E aí, a tradição vai falar o quê? Que a Escritura e a tradição estão intimamente ligadas e provêm da mesma fonte divina, mostrando novamente que a tradição e a Escritura, para eles, têm a mesma importância. Não se pode separar uma da outra. E é o magistério que vai interpretar a autenticidade, tanto da Escritura como da tradição. E olha só, que está no catecismo, né? Deus se revelou em Cristo. E essa revelação foi transmitida pela Sagrada Escritura, quanto pela Sagrada Tradição. Então, a revelação de Cristo está também na Sagrada Tradição, que pode contradizer, às vezes, a Bíblia, né? Então, isso também é um problema. E aí, não sei se vocês já viram esses argumentos dos católicos, mas tem aquele versículo, né, que João escreve que e Jesus fez muitas outras coisas, das quais não podem ser escritas, e o Jesus falou muitas outras coisas, e muitos católicos, então, usam isso, né? Então, tudo bem, essas coisas que Jesus disse e não estão escritas foram passadas por tradição oral até nós. Mas qual é o perigo? Qual é o perigo desse argumento? O que vocês acham? Que esse argumento abre portas para que tipo de coisa? Qualquer coisa. Você tinha falado uma coisa, fala aí. Esqueci de lembrar. O Gabriel fala. Não é sobre esse argumento em si que eu ia falar. Mas quando eu vejo para a tradição católica, né, que eles tanto se apegam, eu vejo mesmo dos judeus se apegando na época de Jesus à tradição farisaica. Então, embora ela tenha começado boa, né, para evitar a helenização de Israel, né, como é quase lá dos gregos, né, de Israel e tudo mais, com o tempo ela corrompeu o ensino das escrituras. Uhum. Então, eu creio que Jesus criticaria a tradição católica, porque ela se desviou de fato do que a palavra de Deus prega. Sim. E é isso. O perigo desse argumento é que
Os kardecistas, por exemplo, kardecistas acreditam em Jesus. Eles podem falar, então, que a reencarnação foi, na verdade, uma das coisas que Jesus não disse. E tá aí, tipo, fica à mercê, cada um faz o que você quiser, então é muito difícil a gente colocar esse argumento como um argumento válido, né? E os católicos, por que eles não aceitam a tradição oral dos judeus, por exemplo, mas aceitam a tradição oral de Roma? Então, se a tradição oral é tão importante, porque eles só aceitam parcialmente ela? E aí, fica a pergunta, a tradição oral foi realmente mantida ao longo do tempo? Porque, por exemplo, Policarpo era discípulo do apóstolo João, então ele está vivendo ali no início do cristianismo, e Aníceto também, e eles tiveram uma pequena divergência sobre que dia deveriam comemorar a Páscoa. E aí um falava, não, isso aqui é a tradição que eu recebi dos apóstolos e de João, o outro falava, não, isso daqui é o costume dos presbíteros, e não sei o quê, só que nenhum convenceu o outro. E aí, qual tradição oral realmente foi permanecida ao longo do tempo? E a gente tinha até Agostinho, por exemplo, falando que a pedra que Jesus fala ali, né, sobre essa rocha de ficaria a minha igreja, está falando que era Cristo e não Pedro, sendo que hoje em dia a Igreja Católica afirma que é Pedro. Então, então, assim, a gente vê uma contradição da tradição oral. Ela não foi preservada ao longo do tempo, porque pessoas creram em coisas diferentes, então até a Didaquê, que era algumas coisas escritas dos cristãos ali do primeiro século, fala que o batismo deveria ser praticado em águas correntes, e hoje a Igreja Católica faz por aspersão. Não só Sim. Sim, mas a gente tá falando da tradição do... tem que ter um presbiteriano. É verdade. Não, não tem problema. Meus pais são presbiterianos. Eu não sabia isso. Mas- Eu ia falar só disso, do telefone sem fio, porque, tipo assim, se a gente fizer um telefone sem fio e chegar lá, a mensagem provavelmente pode chegar errada. Imagina por 2000 anos, cada um passando uma tradição. E não só isso, né? Você pode ter alguém no meio que quer fazer o que ele quer. Então você pode falar, sei lá, não mate, mas eu quero matar e falar não. Tipo, a igreja fora que fica- não tinha um blockchain, né? Pra poder organizar as coisas. Ai, meu Deus, falta um pouco tempo. Gente, só uma coisa, pensando no tempo, se a gente pode alguma coisa, continuar a aula na próxima semana também, pra gente não ter que correr muito. Ah, obrigada. Legal. Legal. Acho que é mais importante. É uma das coisas mais importantes. Acho que a próxima aula a gente pode continuar falando sobre isso. Beleza. Talvez até dê pra falar do próximo, porque tá acabando. Mas por isso, então, que a gente fica com o solo escritura, né? Com somente a escritura realmente nos pauta. Porque a Bíblia, ela não foi corrompida. Ao contrário da tradição oral, o texto bíblico se manteve o mesmo ao longo do tempo. Então, imagina que eu fizesse uma carta pra Aninha, por exemplo, e aí ela vai e envia para essa carta, faz uma cópia, envia para outra pessoa, e a outra pessoa faz uma cópia e envia para outra. Aquilo que eu escrevi é o mesmo, tá preservado. Foi uma cópia. Agora, a tradição oral, eu posso falar uma coisa pra Aninha e ela vai e conta pro João, por exemplo, na forma que ela interpretou, na forma que ela entendeu. O João vai e conta pro Gabriel da forma que ele interpretou. Então, tudo vai sendo, de certa forma, degradado o discurso e corrompido, né? E aí, os manuscritos do Novo Testamento, por exemplo, a gente tem mais de 26 mil cópias desses manuscritos antigamente, mostrando que aquilo foi preservado e aquilo foi mantido. Para a gente fazer uma comparação histórica, o segundo livro que mais teve manuscritos foi a Ilíada de Homero, que teve apenas 643 manuscritos. Ou seja, o Novo Testamento teve praticamente 26 mil vezes mais do que a Ilíada de Homero, mostrando que ele é muito confiável. Então, Em lugares diferentes, espalhados, assim, Sim. que são iguais. Então, o que a gente pode concluir é que a grande quantidade de manuscritos é uma das coisas que garante a preservação do Novo Testamento em relação a qualquer outro documento antigo e até mesmo em relação à tradição. E aí a Bíblia, né, por mais que esses versículos estejam sendo aplicados aos fariseus, ainda a gente pode interpretar que Jesus está falando que os mandamentos, aquilo que a Escritura é mais importante do que a tradição que os homens podem criar. Então, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, e aí, enfim, tem alguns outros versículos. Então, o mandamento tem prioridade sobre a tradição. Eu vou falar da última agora, para a gente terminar na outra aula, que é sobre o purgatório. E aí, Você quer falar sobre o purgatório na próxima? A gente responde as perguntas? Eu posso falar um comentário da passagem? Ok. Que é da sua letra. Tipo, algo que é muito interessante pensar, a gente poderia passar por Coríntios, mas o ponto é que Deus é Espírito. E a gente, como homem e Espírito também, a gente não consegue simplesmente saber quem Ele é. Se Deus não se revelar, a gente não conhece Ele. Tipo, se Deus não criar algo, se Ele não se mexer, não teria como. Sei lá, se eu não falar com a Mari e nunca ver ela, eu não vou saber como ela é.
simplificando muito, mas essa ideia que, tipo assim, Deus precisa se revelar a gente. E qual forma melhor? Escritura, tipo, algo que está registrado e é imutável, desde uma época muito antiga até hoje. Agora, se é uma tradição oral, pra mim, tipo, cada um pode falar qualquer coisa. O Leandro, ele bate muito nisso, que a gente brinca muito, até nas questões assim, de igreja mesmo, do local, que a gente fala, cara, a gente precisa registrar as coisas, escrever as coisas, deixar as coisas atestadas. Porque quanto mais a gente deixar as coisas atestadas, tipo, mais difícil é daqui a alguns anos alguém vir falar assim, mas quem disse que é isso aí? Ué, tá lá, tá escrito. Fala, Henrique. Longe de mim defender a fé católica, mas tipo... mas a Fé católica. é porque a questão da tradição oral era muito importante no passado. Então, o próprio Antigo Testamento que a gente tem, na verdade, o Pentateuco, é Moisés pegando uma tradição oral que eles tinham. Então, a escrita era algo que muitas pessoas não tinham acesso. Então, a tradição oral tinha um valor muito importante. É óbvio que aqui a gente já está num contexto que é anos na frente de Moisés, né? E a tradição oral pode se corromper. Mas é até por isso que tem essa importância da gente ter a escritura. Mas se a gente pensa num contexto onde a gente não tinha internet, onde a gente não tinha muitas das tecnologias, a tradição oral, de certa forma, ela era confiável. É o que eu não estou defendendo eles, mas a gente também é que eu acho que é um anacronismo a gente comparar o que é a tradição oral que a gente tem hoje em dia, em que a gente esquece que a tradição que eles tinham, ontem, do que eles tinham, porque era todo dia o pai judeu, no caso dos judeus, contando as histórias dia a dia para os filhos dele. Eu diria você que tentar criar, e também é um anacronismo, um problema anacrônico da Igreja Católica, tentar comparar também a tradição oral deles, da Idade Média, com os registros escritos, entendeu? Tipo, é dos dois lados serve. Tipo, eu concordo, mas o ponto é que se não fosse escrito depois... Não, com certeza, nem teria chegado. Mas e isso é um ponto para a Igreja Católica também. Porque a Igreja Católica sim foi quem preservou os textos. Querendo ou não, foi. A gente não sei se... Aí tem um paradoxo que antes de a gente acabar, só para vocês entenderem o que ia ter ainda, que vai ter semana que vem, não percam, Purgatório, Invocação dos Santos, Imaculada Conceição, Assunção de Maria, enfim, só os três pontos mais legais ficaram para a aula que vem. Então, venham na próxima aula. Mas o ponto é, vamos falar das perguntas. Só para responder aqui. Vai acrescentar aí como a gente evangelizar um católico? A gente pode falar disso na próxima. Acho que vocês podem fazer um debate entre vocês, cada um evangeliza. Cara, mas sabe o que é legal? Eu posso trazer um amigo católico meu aqui, cara. Meu Deus. Porque eu já preguei numa igreja. Um católico versus 30 de nós. Já grava aí. É que... Ou um ex-católico, no caso. Mas é porque eu preguei já em uma igreja católica, a convite desse meu amigo. E ele, tipo, ele quase virou protestante por conta da questão teológica. Então a gente debatia muito, ele começou a frequentar muitas igrejas evangélicas assim, e o que pesou muito pra ele foi a questão familiar. E ele acabou ficando na igreja católica por conta disso. Mas é um cara que estuda muito mais hoje e tudo mais, e enfim, é complexo, né? Eu ganhei duas pessoas bem católicas roxas, da forma mais básica. Então, mas era católico torcedor de futebol ou era o católico estudado? Mulheres, futebol. Então. Mas foi de uma forma bem básica mesmo, atacando direto ao ponto que era Não. Eu digo católico torcedor de futebol no sentido de assim, que tem o católico que ele torce pro catolicismo. Eu sou católico pela tradição da vida dele. É lindo ser É lindo, mas ele não sabe o que ele crê, entendeu? É diferente. Uma delas queria a imagem de Maria debaixo do travesseiro. Que é isso, gente, é uma loucura. Não adoramos Virou? Maria. Mano, o Palmeiras acabou de virar o jogo. 3-2. Vamos lá, vamos focar aqui. Não, gente, vamos focar aqui. Eu estou fazendo eu falei pra Deus, Deus, eu vou fazer o que o senhor me pediu pra fazer, cuida lá das minhas coisas, obrigado. O Palmeiras virou 3-2 contra o São Paulo, mas enfim, vamos lá. Gente, só algumas coisas, a Mari vai continuar os 3 pontos, a gente pode de repente botar esse extra na semana que vem sobre como evangelizar um católico. Mas alguém fala, eu não vou falar não. Tudo bem, eu posso fazer, o Henrique de repente faz. Mas essas perguntas também, Sim. já falta 5 mil. No caso, qual aqui, vamos lá, levanta a mão quem quer a primeira pergunta. Não, essa aqui já foi, a segunda pergunta. O Espírito Santo está na igreja católica, a gente vai para responder uma ainda hoje. Quem quer a segunda? O Espírito Santo está na igreja católica? Não? Não tá? Critério para virar santo? 3, 4, já vai Que da graça já foi. 6. Qual é o seu irmão? Marcelo. Marcelo, cara, eu acho que tem graça com... Tipo assim, eu acho que... Você é muito presbiteriano, cara, não vale. Não. Tô brincando. Não, porque assim, ó, eu vou falar um pouco do meu testemunho. Eu nasci no lar evangélico e, tipo, eu tentei ser católico. Que isso? Acontece.
É porque você parece um pouquinho de Jesus, você tentou se aproximar da raiz. Não, mas falando sério, Marcelo. Aí uma vez eu fui conversar com o padre e tal, eu queria confessar, não sabia como funcionava, eu achava que era igual no filme. Padre, eu peguei 10 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. E ele me falou assim, filho, não importa, eu tava na dúvida, eu não sei se eu sou evangélico ou católico. Ele falou, filho, não importa onde você está, o importante é Cristo. Quem salva é a igreja. E foi um padre. Então, isso é um ponto legal. Eu acho que há pessoas que podem... Não era. Era de uma... Eu só não sabia. Tipo, embora não tenha a igreja, o Espírito Santo não habite lá, eu acho que há eleitos dentro da igreja, sabe? Tá. Eu acho que na primeira aula. Exato. Porque na primeira aula tem que explicitar, acho que é Segunda aula. Segunda aula, 7 características do que define uma seita. Vai ter exclusivismo, essas coisas. Só que uma coisa que a gente tentou deixar mais estabelecida desde o começo é que é possível ter pessoas salvas dentro de seitas. O cara pode estar na congregação, o cara pode estar no sei se a fé dele for em Jesus Cristo. Ela era da congregação. Ela era. Se a fé da pessoa for em Jesus Cristo. Porque o que a gente entende é que não é uma igreja que salva. Não é a igreja presbiteriana, a igreja Cristo salva. de Deus, é Cristo que salva. Então, uma pessoa estando dentro da igreja não necessariamente vai saber tudo que a instituição defende. Então, uma pessoa pode estar dentro da congregação, dentro da igreja católica, dentro de sei lá o quê, e ele não vai defender todos os ideais da instituição porque ele nem, muitas vezes ele nem sabe. Então, ele vive a bala que ele não quer ter a fé plena que Cristo vai salvar ele. Então, eu acredito que o Espírito Santo está na igreja católica, não só na igreja católica. Ele está no mundo todo, lugar. ele é onipotente, né? Deus é onipotente, Deus está em todo lugar. Fala, Marcão. Eu joguei essa pergunta porque eu sou perguntado muito nisso quando eu dou GEP, né? E eu estou dando GEP para um católico. Inclusive, hoje ele vai sair andando até domingo que vem para Aparecida. Aceitou Jesus, tudo, mas a conversão a gente sabe que É. que é devagar. A questão é complicada. Exato, de fato, você tem razão. O Marcelo já respondeu isso nas primeiras palavras dele aqui. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo já está nele. O Espírito Santo, nós somos a igreja. Bom, aonde ele estiver, o Espírito Santo estará. Agora, o que ele vai fazer com isso depois? É complexo, é complexo. Se tudo fosse muito simples, a gente não estaria tendo uma escola bíblica dominical, a gente não teria estudo sistemático das escrituras. Não é simples, gente. Então, A igreja não nasceu depois da reforma. eu sou a favor da opinião, eu particularmente, de que assim, eu tenho irmão. Todo aquele que professa a fé em Cristo e confia em Cristo nele somente é salvo. Então eu realmente acredito de fato que, cara, tem irmãos dentro da igreja católica. Eu acho que a gente tentar denominar e classificar de acordo com uma placa sempre vai ser a pior coisa que a gente pode fazer. Então, assim como aqui dentro da igreja a gente tem pessoas que não são nossos irmãos, que a gente não sabe, nem sabe, a gente também tem irmãos em outros lugares. Eu uso muito o exemplo da minha avó, iletrada na Universal, que eu passei horas lendo Chesterton e tudo mais para tentar explicar o negócio. Quando eu fui explicar para ela, ela falou, não entendi nada, mas deixa eu explicar como que eu vejo. Eu falei, beleza, você é mais crente que eu, isso ficou claro para mim. Sendo uma pessoa que está na Universal, sendo talvez extorquida mesmo, tipo, porque já deu muita coisa para a igreja, mas a forma como ela vê Cristo, ela sabe, eu sei que eu não vou para o céu se não for por ele. E finalizando a minha fala, quando você perguntou se alguém era católico, sim, eu fui até 10 anos atrás, aí eu estou aqui. Você tem a carrinha de católico? Crismado. O ponto eu não conseguia ficar lá dentro só com Cristo. Marei. Que muitos conseguem, mas eu não conseguia. Porque lia, então, apesar do padre uma vez pegou a imagem, a Dorina estava comigo, inclusive nessa missa. Ele pegou a imagem, isso aqui não serve de nada, e jogou no meio da missa. Eu falei, mano, agora vai dar ruim. Eu falei, esse cara é pastor, vai dar ruim geral. Discípulo mais fraco de Lutero, de Zwingli no caso. Só que aí depois, no final da missa, ele fala, beleza, agora vamos sair, e todo mundo vira pra cruz. Santa. Gente, a gente tem 10 segundos até as 6. Mari, hora pra gente encerrar, semana que vem a gente continua. Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pela sua iluminação, porque se não for o Senhor, nós não conseguiríamos ter clareza a respeito, Senhor, do Evangelho, das Escrituras, e pedimos que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para essas verdades. Que em nome de Jesus,
o Senhor nos ajude a evangelizar católicos ou até mesmo outras pessoas que nós falamos em seitas passadas, que o Senhor nos dê sabedoria e que possamos, Senhor, de fato, perseverar na verdade do Evangelho e não nos considerarmos maiores ou superiores ou termos uma arrogância por isso. Em nome de Jesus, que nós possamos agora cultuar ao Senhor de forma consciente, intencional, e que o Senhor nos ajude durante essa semana, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Obrigado. Tamo junto. Corram pro culto.